Olá, fanáticas por listas. Olá, fanáticos por listas. Eu sou o Fernando Guitti, você está no Punchcast. Hoje vamos inaugurar o quadro Discos Subestimados do Rock. Mas também pode ser do pop, pode ser do samba, pode ser da MPB. Legal? Estão curiosos para saber qual é o disco da estreia? Então se inscreva e dê o seu joinha aqui embaixo, tá legal? Vamos para a entrada e daqui a pouco a gente mostra qual é o disco que vai começar esse programa. Fui! Olá, amigos, olá, amigas. O disco em questão é esse aqui, Down to Earth, da banda Rainbow, do Rich Blackmore. Disco que dividiu a opinião dos fãs. Alguns odiaram. Nossa, eu odeio. Alguns gostaram mais ou menos, outros adoraram. Foi ótimo. Vou dizer por que os fãs detestaram esse disco. Alguns fãs, né? Alguns mais xiitas. Mas antes, vamos dar uma pincelada em alguns discos da banda, discografia básica, só para ilustrar aqui um pouquinho o programa. Isso aqui é o primeiro, Rich Blackmore's Rainbow, capinha dupla, da melhor qualidade. Aqui foto do Blackmore ainda na época do Deep Purple. Aqui é a banda. Ele recrutou todo mundo de uma banda chamada Elf, que abria para o Deep Purple, menos o guitarrista, é claro, que ele não ia dividir o bolo com outro guitarrista, né? Segundo disco favorito entre 9 de 10 fãs da banda, que é o Rising, já com uma formação totalmente diferente, só ficou o Run James Dio para esse disco aqui, o resto pé na bunda. Depois veio um que eu acho sensacional também, que é o Long Live Rock and Roll. A capa aqui é maravilhosa também. Aqui capa dupla. E essa foto aqui é de um show do Rush, banda canadense. E esse cartaz aqui, onde está escrito Long Live Rock and Roll, tinha um desenho da banda Rush, né, com o nome da banda, e eles malandramente tiraram e botaram o nome do disco do Rainbow. Depois desse veio o disco em questão, Down to Earth. Depois veio Difficult to Cure, essa capa aqui que ia ser para um disco do Black Sabbath, mas foi rejeitada pela banda, ou pelo empresário da banda, não sei bem. É uma capa que eu acho bem legal até. E o Blackmore aproveitou algum tempo mais tarde. Depois dele veio Straight Between the Eyes. Essa capa aqui é pancada, né? Guitarrinha saindo da testa do sujeito e os olhos arregalados. E depois o disco que encerra a discografia do Rainbow, que é o Bent Out of Shape, que é outro disco que eu acho injustiçado. Eu acho esse disco aqui bem legal. Foi o último disco da banda e o Blackmore e o Roger Glover reformularam o Deep Purple em 84, por isso que o Rainbow acabou naquela época. Aqui também temos esse aqui, que é o Final Vinyl, que a gravadora aproveitou o fim da banda e pegou uma raspa do tacho com algumas músicas ao vivo das 3 formações, com Run James Dio, com Grant Bonnet e com Joe Turner. Tem alguns outtakes aqui. Ok? E aqui em CD, que eu não tenho em vinil, sei lá por quê, eu já tive, mas não tenho mais, On Stage, com a formação clássica da banda, e um disco que ele lançou quando saiu do Deep Purple pela segunda vez. Ele reformulou o Rainbow. Um disco ok, não é grande coisa, mas tem algumas passagens interessantes. Bom, vamos falar do disco em questão, que é o Down to Earth. Esse disco aqui foi lançado em 1979 e foi gravado na França. Para esse disco aqui, o Blackmore reformulou a banda quase toda. Só ficou o Cozy Powell da formação anterior. Para o baixo, veio o Roger Glover. Mas antes do baixo, o Roger Glover foi convidado para ser o produtor, já que o Roger Glover, além de um belíssimo baixista, ele era um ótimo produtor. Produziu coisas do tipo do naipe do Judas Priest, o Sin After Sin do Judas Priest, que é um descasso, foi produzido por ele. O Nazareth, ele produziu alguns discos do Nazareth. Rory Gallagher produziu, inclusive, os 2 primeiros discos solo do David Coverdale, o North Winds e o White Snake. Produziu também o próprio Elf, ele produziu junto com o Ian Pace. Então ele foi chamado para ser o produtor desse disco. Convencido ficou para o baixo também e para as composições desse disco aqui. São todas dele junto com o Blackmore, exceto uma que a gente vai falar daqui a pouco.
O Roger Glover sugeriu o tecladista Don Waite, que já está com o Deep Purple já há muito tempo. Don Waite, que substituiu o John Lord, tem até um disco dele aqui, o novo do Deep Purple, que é muito bom. Recomendo, que é o Turn to Crime, um disco só de covers, sensacional. E tá aqui o Don Waite, Donald Waite, baita tecladista, muito bom. O Don Waite sugeriu o vocalista Grant Bonnet, um australiano pouco conhecido na época, fazia algum sucesso na Austrália, mas ninguém na Inglaterra conhecia o cara. E o Don Waite garantiu que ele era bom vocalista e realmente era. Só que o Cozy Powell ficou com o pé atrás, por causa do visual dele. Ele tinha um visual assim, meio de executivo de gravadora, cabelo curtinho, cabelinho para trás, usava sempre um óculos Ray-Ban, andava com os ternos, ou seja, não tinha o menor traquejo para rocker, ainda mais para um vocalista, né? O cara que tinha que ficar na frente, né? na linha de frente ali do palco. Mas o cara, quando abriu a boca para cantar no primeiro ensaio, o Blackmore falou: esse é o cara que a gente precisa para tentar alguma coisa nos Estados Unidos, que até então a banda não tinha conseguido nada, não digo, mas pouquíssima coisa, pouquíssimo sucesso nos Estados Unidos, na época do Run DMG. E com esse vocalista aqui, eles conseguiram alguma coisa além, ok? O disco abre com All Night Long, que fez algum sucesso, inclusive nos Estados Unidos, música do Blackmore e do Glover. Depois temos Eye of the World, essa música aqui foi composta ainda na época do Run DMG. E se você ouvir essa música e pensar no Run DMG cantando essa música, você vai ver que tem tudo a ver com a fase do Run DMG. É tipo um épico, assim, parece a onda do Stargazer, do disco Rise. Muito boa a música. E tem tudo a ver com o Run DMG, mas o Grant Bonnet mandou muito bem aqui nessa música. No Time to Lose, uma das minhas favoritas, muito boa, cheguei a cuspir. Making Love, também muito boa, fecha o lado A, um rockaço. E o lado 2 abre, estamos falando lado 1, lado 2, porque é vinil. O lado 2 abre com o maior sucesso desse disco e o maior sucesso que o Rainbow conseguiu em sua carreira, que é Since You've Been Gone. Essa música não é de ninguém da banda, essa música é do compositor Russ Ballard e fez um tremendo sucesso na Inglaterra. Chegou ao 3º lugar dos singles na Inglaterra, coisa que ele nunca tinha conseguido. E nos Estados Unidos também conseguiu uma ótima posição na Billboard, na lista da Billboard. Coisa impensável na época para o Blackmore. E conseguiu com essa música. Depois temos Love Knows Friends, Danger Zone, também outro rockaço, e fecha com a minha favorita do álbum, que é Lost in Hollywood. Olha, meu amigo, a bateria dessa música é algo assim para você ouvir ajoelhado, rezando. O que o Cozy Powell fez na bateria dessa música aqui é algo assim divino. E, inclusive, ele é um dos autores dessa música. Essa música é do Blackmore, do Roger Glover e do Cozy Powell. Infelizmente, Grant Bonnet só durou esse disco. Ele estava na banda, deixa eu pegar aqui, ele estava na banda quando eles começaram a gravar o Difficult to Cure. Mas por problemas internos, diga-se, brigas com Blackmore, sempre ele, o australiano pulou fora e para o lugar dele entrou o Joe Lee Turner, outro vocalista muito questionado pelos fãs da banda pelo visual, porque ele canta muito bem. Ele canta muito bem e tem uma voz típica para as rádios americanas de rock. Infelizmente, o pessoal vê mais o visual do que o talento do cara, mas eu acho um cara muito bom e muito subestimado, que é o Joe Lee Turner. Mas o disco em questão é o Down to Earth. Ficamos por aqui e até semana que vem com mais Punchcast Lista Rodo. Até lá e um abraço. Fui!